E aí, tudo bem com você? Esse é o momento do ano em que você vai começar a ver títulos como esses daqui que eu vou colocar na tela agora. A maior chance dessa década, investimentos para 2026, a melhor carteira de renda fixa. Esse aqui não tem data, né? Se bem que no título tem aqui, né, em 2026. A verdade sobre 2026. Deixa eu voltar aqui para mim. E você precisa estar vacinado com relação a isso e entender que, na verdade, pouca coisa importa nos seus investimentos se você continuar achando que o investimento que você faz ele é para 2026 e depois ele vai ser para 2027 e depois ele vai ser para 2028 e assim vai indo, né? Porque isso pouco importa, pouco importa. O que realmente importa é a consistência de longo prazo, né? Aquilo que todo mundo fala e outras coisas mais. Inclusive, é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, essas outras coisas mais, porque se a gente só fala que é de longo prazo, talvez você fale assim, tá bom, Guilherme, isso eu entendo, mas existe talvez algo ainda mais importante nessa história que eu li num blog hoje do Nick Maggiulli. Inclusive, Nick Maggiulli é um blog super recente que eu comecei a ler de um planejador financeiro americano. E eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Vou compartilhar inclusive aqui na tela agora, para que a gente leia um pouco desse post junto. E ele fala o quê? Ele fala qual que é o melhor indicador de riqueza que a gente pode ter. Então, ele começa o post assim: se você pudesse ter apenas uma informação de alguém para poder prever a sua riqueza futura, qual que seria? O QI, né? Se ela tem faculdade ou não. E ele diz que, na verdade, tudo isso é muito subjetivo, mas ele perguntaria a renda, né, das pessoas. E ele puxou aqui informações do SCF, né? É uma sigla do Banco Central Americano que faz pesquisa de consumidor por lá. E mostra o seguinte: basicamente é possível medir o nível de patrimônio de alguém com base na renda dessa pessoa, né? Então, de maneira muito simples, quanto eu vou mostrar aqui de novo a imagem para vocês, tá? Mas só fazendo a introdução. Quanto maior é a renda da família, maior é o patrimônio também dessa família. Isso é a conclusão que o estudo, que essa tabela vai mostrar, né? Então vamos ver junto aqui. Então, uma família que tem média de renda de 32 mil tem ali um patrimônio médio menor do que 10 mil dólares, né? De 47 mil, de 10 a 100, de 83 mil, um patrimônio de 100 a 1 milhão, de 196 mil dólares de 1 milhão a 10 milhões, de 724 mil dólares de renda, de 10 milhões a 100 milhões em patrimônio, e famílias que têm renda anual, tá bom, pessoal? Essa renda acima de 4 milhões de dólares, mais de 100 milhões de dólares de patrimônio. E aí tem mais aqui, né? O que ele escreve, inclusive ele pega como referência, é que ele pega dados do PSID aqui, que é um outro instituto de estudo longitudinal da dinâmica da renda. Ele fala o seguinte: em 10 anos, se eles observam a riqueza das mesmas famílias americanas, ele percebe que, por exemplo, as famílias que estão no nível 3 de renda, de 100 mil dólares a 1 milhão de dólares, e permaneceram nesse mesmo nível uma década depois, a renda média das famílias que começaram no nível 3 e permaneceram nesse nível uma década depois era de 98 mil dólares. No entanto, a renda das famílias que começaram no nível 3, mas chegaram no nível 4, de 1 milhão a 10 milhões de dólares, era de, uma década depois, era de 150 mil dólares, ou seja, 52% maior. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente as famílias que conseguem progredir de patrimônio, conseguem acumular mais patrimônio, são aquelas que também progridem a sua renda, né? Vamos seguir aqui.
Deixa eu trocar. Ele diz que, embora isso possa parecer óbvio para você, infelizmente, essa informação não é muito conhecida na comunidade de finanças pessoais. E por que ele sabe? Porque ele acaba perguntando sobre isso para algumas pessoas e recebe respostas variadas sobre mentalidade, sobre ética, sobre o consumo, né? Enfim, interessante também essa visão dele. E realmente é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente acaba colocando outros pontos na construção de riqueza que fogem à renda. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, eu vou deixar o card aqui, falando sobre a importância de você aumentar a sua renda para que você acumule mais patrimônio, tá? Você pode assistir ele aqui. E aí ele fala o seguinte aqui embaixo. Aqui, ele fala de 4 caminhos para que você possa alcançar uma renda maior, né? Já que renda leva a riqueza. Ele fala de vendas e persuasão, né? Então a gente conhece pessoas que você deve conhecer, eu conheço algumas que não têm conhecimentos técnicos muito avançados numa determinada área, que não têm diplomas muito expressivos, mas sabem vender como ninguém, sabem essa arte da persuasão e por isso ganham muito dinheiro. Então, vendas e persuasão ele coloca como um primeiro. Habilidades técnicas e analíticas, né? Então, aquela pessoa que é muito técnica numa determinada área, principalmente programadores hoje em dia, né? Tem tido uma remuneração bastante alta. Eu conheço alguns programadores também que ganham bastante dinheiro e às vezes sai de um emprego, já entra em outro, então tem uma facilidade inclusive de arrumar trabalho, que é impressionante. E a parte de... tem mais 2, na verdade, né? O terceiro é o diplomas e credenciais avançadas. Aí tem pessoas com mestrado, doutorado, um MBA, né? Um MBA muito específico, muito caro. E essas pessoas conseguem crescer na carreira profissional, mas corporativa, né? Muito específico ali. Então essas pessoas acabam entrando numa área de diretoria ali, né? E crescem nesse segmento, também conseguem alavancar muito bem a sua renda, mas tem que estar disposto a investir esse tempo antes disso acontecer, às vezes estudar por 10 anos até conseguir esse tipo de aumento de renda. Então ele também coloca isso como um ponto, concordo. E tem também o empreendedorismo e construção de negócios, né? Esse aqui é o mais arriscado de todos, né? Inclusive ele coloca aqui que há um motivo pelo qual as famílias no nível 6, ou seja, as famílias que têm mais de 100 milhões de dólares da escada da riqueza, que é um livro que ele escreveu, inclusive, tem mais da metade dos seus ativos em seus próprios negócios, é justamente pelo fato de que esse caminho tem um maior potencial de retorno. Né? Então, seja abrindo um negócio, adquirindo ou construindo uma renda extra lucrativa, o empreendedorismo combina o controle do seu tempo, renda e patrimônio de uma forma que poucos empregos conseguem igualar. Então ele dá 4 maneiras, né, da gente conseguir ter uma renda maior e eu acredito que todas elas de fato fazem muito sentido. Agora, eu queria vir aqui também com um ponto adicional aqui ao que o Nick trouxe, que é pensar que sim, é possível acumular, é mais provável que você tenha um patrimônio mais alto conforme a sua renda, mas que isso pode não significar uma manutenção dessa renda depois que você já não for mais produtivo, que é a sua aposentadoria principalmente. E é necessário tomar muito cuidado nesse momento. Então, por exemplo, olha só o que eu vou mostrar para você aqui agora. Quando eu venho para cá, essa aqui é uma planilha que mostra um cálculo de perpetuidade bastante simples, tá? Então, do lado direito aqui é onde a gente vai brincar um pouco. Eu coloquei a renda de quem está ali naquele nível 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui se era o nível 3 mesmo. Que é aquela
Renda de quem tem... Nível 4, desculpa. Nível 4 de quem ganha 196 mil. Ali ele colocou dólares, né? Mas a gente pode aqui pensar em reais. 196 mil reais por ano. E acumula ali algo em torno de 1 a 10 milhões de reais por ano em patrimônio, tá? Tem mais ou menos isso. Só que se eu olho isso por mês, dá isso aí que vocês estão vendo na tela. 16.333 reais por mês de renda. A questão é, como é que eu consigo manter essa renda a partir do momento em que eu não consigo mais trabalhar, né? Ou que eu não quero mais trabalhar. Aí que eu preciso pensar como é que os meus investimentos vão prover isso para mim, ou que uma renda passiva vai prover isso para mim de alguma forma, né? E os investimentos são naturalmente a maneira mais fácil de você conseguir fazer isso. Então veja, se você tem aqui um rendimento, uma retirada, né, de 4% ao ano dos seus investimentos, e você pensa em usar esse dinheiro, eu estimo uma aposentadoria na casa dos 60, tá? E isso pode não ser necessariamente verdade, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouco depois, mas como premissa básica. Então esse dinheiro tem que durar por pelo menos mais 30 anos, até os 90. Até os 90. Isso aqui é uma premissa básica de planejamento financeiro, tá, pessoal? No sentido de que você chega aos 90 anos e esse dinheiro acaba. O que tende a acontecer, é importante você pensar nisso, que no começo da sua vida aposentado, você usa mais o seu dinheiro, né? Você mantém mais o seu padrão de vida, você vai viajar, você vai aproveitar. Quando você tem algo mais próximo de 75, 80 e tantos anos, você já diminui esse ritmo, essa frequência, né? Você já não tá mais saindo tanto, você já não tá mais viajando tanto, é um estilo de vida mais caseiro, naturalmente. Outros gastos aumentam, como um gasto com saúde, mas a maioria dos outros gastos, eles diminuem. Então, o que tende a acontecer no geral é a despesa, ela até acaba diminuindo, possivelmente. Então, 90 anos é uma previsão razoável, tá, para se fazer, para que esse dinheiro ele termine. É possível ser mais conservador aqui? Você pode prever que o seu dinheiro acabe aos 100 anos. Também não tem problema e também não tem uma mudança tão grande assim de acúmulo de patrimônio. Então, enfim, aqui a gente deixa 90 anos. Então, dos 60 aos 90 anos é o prazo que a gente quer que esse dinheiro dure. E a exigência de valor final eu sempre deixo aqui zero, ou seja, para acabar o dinheiro, acabar aos 90 anos mesmo. Tem gente que aqui gosta de que o dinheiro fique um pouco, fique 1 milhão, fique 2 milhões para a família no final aqui, mas em geral a gente mantém zero. E aí, a gente chega aqui num número de que o valor ideal para início na fase de usufruto é de 3.389.238, tá? 3.389.238. Ou seja, o que o Nick disse no estudo dele foi que as pessoas que têm essa faixa de renda têm de 1 a 10 milhões de patrimônio, em média, né? Agora, de 1 a 10 é muito largo, né? Essa faixa ela é muito larga. A pessoa pode ter 10, ela pode ter 1. Então, se ela tem 1, ela tem um problema. Se ela tem 2, ainda é um problema, porque ela vai ter que se adequar aqui para conseguir manter o padrão de vida que ela tinha enquanto trabalhava. E tem um outro detalhe aqui que é muito importante, que eu nem estou falando sobre isso ainda, que é, uma coisa é patrimônio, porque patrimônio pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser que mais? Obra de arte, enfim, pode ser qualquer coisa, mas principalmente um imóvel, né? O imóvel é a parte que mais contabiliza como patrimônio das pessoas. Não investimento financeiro, né? Não algo que você possa usar para te gerar renda passiva. É o que o Pai Rico, Pai Pobre fala muito no livro dele. O Pai Rico, Pai Pobre, né? A gente chama o Robert Kiyosaki de Pai Rico, Pai Pobre. Mas é o que o Kiyosaki fala no livro dele, que ativo é aquilo que você tem que te gera renda.
Se você tem uma casa própria e você mora nela e ela representa 90% dos seus ativos, eu sinto te dizer, mas ela não é bem um ativo, né? Ela é quase um passivo, porque ela te toma dinheiro todos os meses com manutenção, por exemplo, ao invés de estar gerando, colocando dinheiro no seu bolso. Então você imagina que talvez aqueles indicadores de patrimônio que a gente viu na tabela anterior, eu vou até voltar ela aqui, porque faça sentido, né? Aqui, ó, nessa tabela aqui, talvez ela até esteja um pouco enganosa, né? Porque se alguém que tem ali a renda do nível 4 pretende se aposentar com essa mesma renda, mas desses... Vamos imaginar que ela tenha 2 milhões em patrimônio, mas desses 2 milhões de patrimônio, 1 milhão é a casa dela, ela tem um problema. Ela tem um problema muito grande. Porque se só 1 milhão for ativos líquidos que gerem renda passiva, ela não vai conseguir manter o que ela precisa na sua aposentadoria, que seria, no caso, o necessário, o valor de 3 milhões, o valor que está aqui, eu vou até pintar ele de amarelo, acho que vocês estão conseguindo ver aí, mas eu vou pintar ele aqui de amarelo, o valor de 3 milhões 389 mil. Então essa é a única observação que eu faço para que nesse post do Nick, que para mim faz muito sentido, né? Vou até voltar aqui no rosto. Para mim faz muito sentido, mas se não for bem explicado, né, para as pessoas que sim, o que vale é aumente a sua renda, né? Se você ganha 10, ganha 5, procure ganhar 10. Se você ganha 10, procure trabalhar para ganhar 15. E assim vá sempre tentando galgar a sua renda para cima, e o que você poupa, invista, né? Invista de maneira inteligente. Eu tenho alguns vídeos que eu já falei sobre isso aqui. Eu preciso fazer mais vídeos sobre investimentos, principalmente investimentos passivos, investimentos onde você pode fazer com que você não fique se preocupando com o melhor investimento de 2026, como eu mostrei ali para você, porque não é isso, definitivamente não é isso que vai fazer com que você acumule o maior patrimônio possível. Pelo contrário, isso provavelmente vai tirar uma parte do seu patrimônio com taxas, com impostos, com giro do seu capital. Bom, o que eu queria te falar hoje era isso. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha. Também se inscreva aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos desse tipo com certeza. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição um link caso você queira entrar em contato aqui com a Ballast. Um grande abraço para você e até a próxima.